contribuição. Convido agora o palestrante Márcio Rodrigues, presidente do Instituto Tecnológico da Alimentação, Panificação e Confeitaria, para proferir sua palestra. Márcio é empresário do setor de panificação e alimentação há mais de 25 anos, administrador de empresas e especialista pós-graduado em gestão empresarial. É sócio proprietário da rede de padarias Pão da Serra, possui experiência em projetos de intervenção, aperfeiçoamento e reestruturação de processos, gestão e desenvolvimento de empresa. Atua na pesquisa e desenvolvimento da implantação de novas tecnologias, já realizou mais de 4.000 palestras em todo o país e no exterior, como no México e na Colômbia. Com a palavra. Quero inicialmente agradecer a Ricone Alimentos pelo convite e também parabenizar a equipe da Ricone pela organização desse seminário. Quero agradecer a todos vocês pelo esforço, né? Nós já estamos aqui à tarde, no final do dia vai ficando um pouco assim com o farol mais baixo, né? Né, Toninho? Mas, para quem vive no segmento de panificação, esse momento, né, da gente parar e fazer uma reflexão e tentar trazer um pouco do que está acontecendo no setor, quais são as fortes tendências. A primeira palestra do dia deixou a gente assim um pouco assustado. O Eberhard, acho que veio mostrando um pouco do que está acontecendo em outros mercados, mas eu entendo que isso faz parte da ideia de um seminário como esse, onde a gente precisa estar acompanhando todas essas mudanças, e o objetivo é que cada um se prepare mais dentro da sua atividade. Né? O segmento de panificação tem passado por profundas transformações. Nos anos 90, eu me lembro de escutar alguns especialistas dizendo que muitas padarias tinham fechado. Eu assisti uma palestra na Associação Brasileira da Indústria de Panificação, onde o palestrante dizia que 8.000 padarias nos anos 90 tinham sido fechadas, ou seja, foi falado aqui sobre a queda do decreto 210, acho que é isso, né? E aí, naquela época, as empresas de panificação não estavam acostumadas a lidar com a concorrência, e começou a ter guerra de preços, os supermercados começaram a trabalhar com os produtos. Logo depois, no início dos anos 2000, as padarias começaram a ampliar os seus serviços, os seus produtos, as soluções, inclusive a história da nova safra, de entender o que estava acontecendo nesse mercado, ampliar o leque de soluções e vir com uma parte de capacitação. Aliás, meus parabéns pela apresentação, viu, Margarete, aqui da nova safra. E dentro desse contexto, a panificação até 2010, 2012 vinha crescendo acima de 2 dígitos, só que de 2015 para cá o negócio começou a mudar. E aí não é só o cenário político, né? Dentro do setor começou a crescer e a chegar as empresas de congelados, e o objetivo de trazer um pouco para vocês é trazer uma reflexão sobre o mercado, sobre essas mudanças em relação ao mercado, como que a gente vai atuar dentro de um cenário tão competitivo, avaliar essas questões, qual o impacto e quais são as alternativas. O que a gente tem? Nós temos acompanhado empresas em todos os estados do Brasil, e fica muito claro como que algumas empresas conseguem superar seus desafios, conseguem ter bons resultados. Eu estava numa pequena padaria na região, na Bahia, no interior do estado, uma padaria com 9 funcionários, que o dono e a esposa trabalham lá na operação, e ele está crescendo esse ano 27% em relação ao ano passado. Quando eu comecei a observar e conversar com ele, todas as ações que ele estava fazendo de mercado, né, eu estava aqui assistindo as apresentações e eu esqueci de desativar o aplicativo que essa padaria tem, que toda hora chama que tem uma fornada, e toda hora meu telefone tocava, era pão quentinho saindo do forno, pão quentinho saindo do forno. Quer dizer, a padaria tem 9 funcionários e tem um aplicativo onde os clientes se informam de quais são os produtos que estão saindo do forno, o que está acontecendo. E aí, quando eu estava lá, eu ficava assim impressionado que estava saindo uma fornada, e são 20 fornadas à tarde, toda hora saindo uma fornada de pão quente, e de uma hora para outra saía, os clientes apareciam e aquilo sumia, parecendo que tinha uma coisa assim. Eu perguntei, como é que vocês fazem para vir os clientes? Não, eles são avisados pelo aplicativo. São avisados que está saindo o pão do forno. Então, quando eu trago esse exemplo, uma padaria que fecha às 11 horas da manhã, abre às 11 horas, abre de novo às 3, tem funcionários só de meio período,
mas ele usa congelamento, ele tem a surpresa do dia de sabores, ele terceiriza alguns produtos. O pessoal da Forno de Minas está aqui, aí eu falei assim, esse folhado é muito bom, eles falaram que era da Forno de Minas, né? E aí a gente vai ver o seguinte, é uma padaria pequena, produz, usa novas tecnologias, usa estratégia de marketing. Eu perguntei como é que vocês fazem o treinamento pessoal. A gente aproveita que a loja fecha às 11 horas da manhã e todos os dias a gente faz uma avaliação de como é que foi o trabalho naquele turno e o que a gente precisa melhorar. E é muito interessante, eles têm um saindo do forno, toda vez que sai um produto do forno, tem uma das funcionárias que fala, acabou de sair do forno, o produto está fresquinho, e aí ele tem um estágio até ele ir para a área de balcão, ou seja, tudo que a gente escuta nas apresentações, né? E o mais interessante, eu perguntei ao empresário, sua padaria dá lucro? Ele me mostrou o resultado operacional dos últimos 12 meses, com comparação de resultado e tudo. Eu falei, que hora que você faz isso, você fica no caixa? Aí ele disse, eu gasto 40 minutos por dia para poder alimentar um sistema e ter as informações para mim poder tomar a decisão. Ou seja, não é porque ele é pequeno, não é porque é uma padaria com limitação, que ele não precisa utilizar novos conceitos. Eu falei assim, como é que você consegue ter essa variedade de produtos com 4 pessoas na produção? Tudo que vende pouco, média por dia, eu fabrico uma vez por semana, congelo, e aí de acordo com a necessidade a gente fraciona na hora de assar. Então, ele usa novas ferramentas, ele planeja a estrutura de produção. E eu rodei umas 10 padarias próximas, 5 horas da tarde, só a dele tinha fila para comprar pão. As outras estavam tudo vazias, reclamando da crise do governo, né, de falta de dinheiro do Estado, e ele crescendo 27%, e trocando, investindo em equipamento, ampliando, mudando, trabalhando num conceito de autosserviço, com um lugar que todos dizem que isso não funciona, e ele trabalha com o conceito de autosserviço em relação ao produto, uma opção de uma operação mais enxuta. Então, quando eu trago esse exemplo, é para mostrar que muitas vezes a gente participa de um seminário, escuta uma série de estratégias e acha que é impossível alguém aplicar. Mas esse dono de padaria em Juazeiro, da Bahia, divisa com Pernambuco, numa padaria com 9 funcionários, aplicando todos os conceitos de gestão, de treinamento de pessoal, de tecnologia na produção, estratégia comercial, estratégia promocional. Todo dia tem uma promoção, tem um festival de produto, e aí com isso ele organiza. Ele tem um grupo de WhatsApp dos clientes, que não é grupo, é uma lista de transmissão, onde ele manda as promoções que estão acontecendo por dia. Ou seja, não é porque você tem limitação de recurso e de condição de trabalho que você não vai aplicar determinados conceitos. Me lembro quando comecei na minha vida profissional, assumi a padaria do meu pai, e a quantidade de problemas, a quantidade de questões que eu vivia no dia a dia. Eu me vi uma vez dentro de uma livraria, folheando um livro, e não achava nenhum livro que me interessava. E aí o vendedor veio conversar comigo, e a gente conversando, ele perguntou, o que você está procurando? Eu falei, eu quero um livro que me dê informação sobre problema de padeiro que não vai trabalhar, né, problema da conta no banco estourada. Eu quero uma informação, como é que faz para resolver isso? Como é que eu faço o preço do meu produto? Então, a angústia que vivemos no dia a dia para administrar um negócio, empreender um negócio como o Brasil, com todas as pressões que tem, são muito grandes. Tirar um momento para parar, refletir, repensar, rever a sua estratégia, são momentos importantes para que a gente se torne mais produtivo e mais eficiente. E dentro desse contexto, o que é o negócio panificação? Né? A panificação se diversificou muito. Hoje você tem, eu estou vendo aqui pessoas que têm indústria de congelados, tem padarias tradicionais, empórios. Então, dentro desse contexto, você tem padarias que vendem até pão e tem padarias que só vendem pão. Então, dentro desse contexto, né, eu estava numa padaria em Fortaleza e o empresário me dizendo que estava preocupado com o preço do salmão. Não dava nem para convidar ele para vir assistir esse seminário para falar sobre a questão do trigo, porque ele estava mais preocupado com a venda de salmão. Eu perguntei, por que você está preocupado com o salmão? Eu vendo 3 toneladas de comida japonesa por mês. Então, o salmão é a minha matéria-prima principal. Então, ou seja, vai ser uma padaria ou é um restaurante de comida japonesa? Né? A gente começou como uma brincadeira e ele colocou quase que era um centro comercial na área
à vista do cliente, aquilo deu certo e ele ficou conhecido como a padaria que tem a melhor comida japonesa lá de Fortaleza. Ou seja, como vem a capacidade e a criatividade que as pessoas têm de se reinventar. Então, a diversificação, quando a gente mostra tudo que está sendo feito dentro do setor de panificação, os vários modelos de negócio, nós temos estudado esses modelos de negócio, agrupando isso para poder entender, né, segundo a Associação Brasileira, o setor faturou mais de 92 bilhões de reais no ano passado, 66% disso foram de produtos panificados, só com pão tipo francês foi 17 bilhões de reais, então os negócios são volumosos quando você soma todo mundo, né? São perto de 70 mil empresas de panificação, e aí nós temos que entender que esse mercado está mudando, né? O Eberhard falou isso muito bem aqui, eu estive na Feira da Alemanha, trouxe algumas informações para vocês, do que a gente estava conversando. Semana que vem eu vou estar no Uruguai. O Uruguai tem 1.700 padarias, 1.100 só na região metropolitana. E um dos motivos de eu estar indo lá é que o setor está reclamando de crise. E aí eu fui convidado para a gente discutir alternativas sobre o setor de panificação. Dentro desse contexto, independente se é Belo Horizonte, se é Contagem, se é no Brasil, se é fora, a todo momento nós estamos diante de grandes desafios. E estar mais preparado para enfrentar esses desafios é o que a gente precisa entender, que nos torna mais forte, né? Ou seja, eu tenho que buscar informação, tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar troca de experiência. Há 2 semanas eu estava num seminário em São Paulo de centrais de produção e 2 redes de supermercado apresentando o conceito de central de produção, uma é daqui de Belo Horizonte, e eles mostrando que, depois que eles organizaram o setor de panificação, o setor de panificação dentro do supermercado está crescendo o dobro do que a rede de supermercado está crescendo. E antes crescia menos do que o setor supermercadista. Ou seja, todos estão buscando novos modelos de negócio, ficar mais competitivo. E isso, para o consumidor, é bom, mas para quem atua dentro do setor é cada vez um desafio maior. Alguns dados trazem para a gente uma reflexão. Esse gráfico mostra a queda de fluxo de pessoas no ponto de venda, que é uma grande preocupação. Nós estamos perdendo, no caso da panificação tradicional, competitividade em produtos tradicionais chamados produtos do dia a dia. Para dar um exemplo, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar na padaria do meu pai, aqui em Belo Horizonte, na metade dos anos 80, o trabalho que eu tinha era de conferir o leite. Porque a gente, numa padaria com 13 funcionários, vendia mais de 100 caixas de leite por dia. Então eu tinha que conferir caixa por caixa para saber se tinha 10 litros de leite, porque de vez em quando o entregador desviava alguns litros de leite, né? Quando ele pedia a gentileza de ele arrumar a geladeira, ele arrumava e tirava alguns litros, né? Que entregava caixa com 8, com 7, com 6, caixa com 9. Então eu tinha que conferir cada caixa de leite. Então, até início dos anos 90, o ponto de venda padaria tradicional era local de comprar leite e pão. O leite durava 2 dias, era um preço controlado pelo governo, você tinha que ir no ponto de venda todos os dias para comprar leite, e não existia o leite longa-vida. O que aconteceu no início dos anos 90? Veio o leite longa-vida e tirou essa venda desse produto do setor de panificação. E ao tirar essa venda, diminuiu o número de vezes que a pessoa ia no ponto de venda. Muitos produtos chamados dia a dia, hoje os pães industrializados, os pães de forma, os pães de sanduíche, já são consumidos por 77% das famílias brasileiras, já iguala o número de famílias que consomem o pão tipo francês, e isso cresceu, gerou comodidade. Você chega dentro do supermercado, tem uma parede de pão industrializado, de uma ponta na outra, com uma variedade de produtos enorme, e isso fez o quê? O produto chamado dia a dia, e com preço de quilo, o pão francês, que era barato, era vendido a 10 centavos de dólar, o pão francês ficou muito mais caro, e o pão de forma em quilo, no preço médio de mercado, é mais barato do que o pão francês. E diante de uma situação como essa, a questão da conveniência, da comodidade, quando a
padaria perde a venda, a competitividade em produtos do dia a dia, o que acontece? Diminui o fluxo de pessoas no ponto de venda. Quando diminui o fluxo de pessoas no ponto de venda, nós perdemos as oportunidades de fazer negócio. E dentro desse contexto, eu estou acompanhando algumas padarias que são restaurantes muito bons, que colocam padaria com dificuldade de ter resultado. Quando você perde a venda do dia a dia, né, quando eu falo restaurante, porque é muito mais restaurante do que a padaria, se você perde aquela venda do dia a dia, aquela venda do final da tarde para substituir o jantar, e padaria é um local democrático. Se você tira esse conceito e vai elitizar demais, e aí você não tem mais aquela questão do pobre, do rico, do executivo, do intelectual, do trabalhador, todo mundo precisa frequentar a padaria e se sentir à vontade, sem uma diferença muito clara de classe. E dentro desse contexto, quando você diminui a competitividade dos chamados produtos do dia a dia, pão francês, os produtos de consumo diário, quando a gente perde em preço, perde em qualidade, perde por uma nova tecnologia, diminui a frequência das pessoas no ponto de venda. Dentro desse contexto, neste momento, nós estamos perdendo o fluxo de clientes. E um outro dado relevante é que nós estamos perdendo a venda de pão tipo francês. O principal produto, pão francês, nessa padaria lá na Bahia, ele vende, do que ele vende, 40% é pão francês. Isso é uma pequena padaria, conseguindo ter uma boa performance. O normal hoje das padarias é 14%, 15% do faturamento é pão tipo francês. O que está acontecendo? Quando diminui a venda desse produto, diminui a frequência do cliente no ponto de venda. E já são 4 anos, né, quando a gente analisa aqui no gráfico, 2015 e tal, sempre diminuindo a venda em volumes. Pão francês menos 10, menos 2, menos 2,9, menos 3, menos 4. Esse ano, que nós monitoramos 50 empresas em 11 estados do Brasil, esse ano nós estamos com 2% menos do que no ano passado, e no ano passado fechou com 4,6% menos. Então a grande preocupação nesse momento do setor nós estamos perdendo espaço num produto tão importante do dia a dia. Primeira questão que nós analisamos, será que estamos vendendo menos pão porque as pessoas estão consumindo menos trigo? E se fala da dieta sem glúten e tudo mais, a gente começou a pensar, acabamos de assistir uma palestra sobre o cenário do trigo, e aí ele estava apresentando que o Brasil consome 12 milhões e 500 mil toneladas, segundo a Abitrigo, 12 milhões e 100 mil toneladas no ano passado, e era 10 milhões e 700, o que significa que no Brasil não está diminuindo o consumo de trigo. Então a gente se pergunta, se está vendendo menos pão francês e não está consumindo menos trigo, será que as pessoas estão consumindo outros produtos derivados do trigo? Massas, biscoitos, outros tipos de pães, e o pão francês mesmo é que está perdendo espaço? Só que existe um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que mede o consumo per capita de farinha destinada a pão tipo francês no Brasil. E, segundo esses dados, era 471 mil toneladas mês, fechou 2018 com 701 mil toneladas. Ou seja, enquanto a venda de pão tipo francês no Brasil caindo 4,6%, o volume de farinha de trigo destinada a pão francês crescendo 3,8%. O que fica claro para a gente? Quem está perdendo venda é as padarias, não é que está diminuindo o consumo de pão tipo francês, são as padarias que estão perdendo espaço. E aí cabe uma reflexão, imagina se você chegasse em 2014 perto de alguém que trabalhasse com táxi há mais de 20 anos e falasse para essa pessoa assim, olha, daqui a 5 anos, o serviço que você presta vai ter o dobro de usuários, mas você vai ter a metade dos usuários e essa metade ainda vai querer 30% de desconto. Provavelmente ele ia dizer, eu tenho mais de 20 anos que trabalho com táxi, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Imagina você falando para o dono de uma livraria, porque no Brasil fecharam-se mais de 20 mil livrarias nos últimos 5 anos, e o mercado de livros cresceu 6. Ou seja, não é porque tem menos livraria que está vendendo menos livro. Não é porque eu perguntei a um motorista de táxi lá em Curitiba, no aeroporto,
Eu cheguei 11 horas da noite e falei, vou pegar o táxi, é mais rápido do que buscar aplicativo aqui e tal. E aí ele foi me levar até o hotel, conversando com ele, eu perguntei, tem muitos anos que o senhor trabalha com táxi? Ele disse, mais de 20. Quantas corridas o senhor fazia antes? Entre 15 e 20 por dia. E hoje, quando eu faço uma igual a sua, estou feliz. Eu perguntei a ele, e aí, o que você atribui a isso? O Brasil está em crise, né? O país está em crise, você acha, né? O governo está quebrado, não paga os funcionários. Ele deu o diagnóstico da economia, macroeconomia toda, mas em momento algum ele falou que foram os aplicativos que levaram os clientes deles todos, né? E dentro desse contexto, é mais fácil a gente trazer essas argumentações. Então, quando a gente começa a entender, e o que está acontecendo no mercado de pão? Literalmente a chegada da indústria de congelados. A indústria de congelados, ela está gerando conveniência, né? Qual é a maior rede de padarias hoje no Brasil? A MPM da Ipiranga. São quase 2.000 lojas. E o Eberhard falou aqui que na Europa se vende mais pão em posto de gasolina do que em padaria. Quer dizer, conveniência, frescor, venda o tempo todo de produto, gerando isso. As indústrias de pão congelado que eu tenho trabalhado, acompanhado, está crescendo 20% em relação ao ano anterior. É raro encontrar uma padaria crescendo 20%. Então, o que acontece? A indústria de congelados, ela está abrindo mais pontos de venda. E tem uma equação que gera aumento de consumo. Mais conveniência. O que o aplicativo fez? Tem mais carro, né? Não tem quantos milhões de motoristas. Então, você tem mais carros. Você chamou lá no aplicativo, tem 10 carros ali, 2 minutos. Preço menor, não é isso? Preço menor, ou seja, tem maior oferta, menor preço e padrão de qualidade. Então, quando a indústria oferece preço médio mais baixo no ponto de venda, oferece conveniência para o cliente, assa o produto na frente do cliente, reforça o conceito de frescor, é em média 30% mais barato no ponto de venda do que na padaria tradicional, e aí agora na casa de fruta tem, na casa de carne tem, até na farmácia tem. Tem alguns lugares que até na farmácia tem pão, né? E a gente tem um exemplo aqui em Belo Horizonte de uma farmácia que vende até remédio, né? Até remédio você encontra lá. Então, dentro desse contexto, esse cenário trouxe um nível de competitividade e os volumes, acabam que os volumes, e o negócio da distribuição. Se 4 a cada 10 supermercados estão terceirizando a sua venda do setor de padaria por indústria de congelados, como é que fica a distribuição de produtos para esse canal que agora está comprando tudo pronto? E como que fica essa questão? Né? Eu estava lá no Rio Grande do Sul, no Senai, e eu fiz uma apresentação para um grupo de alunos e fui conversar com eles no café e eles falaram, não, a gente trabalhava no setor de panificação, nós estamos aqui para fazer curso para mudar, aprender a fazer outras coisas. Eu falei, mas por quê? A gente trabalhava no Walmart, e o Walmart terceirizou toda a área de panificação para a indústria de congelados e desativou todo o setor de padaria. E aí aí chegou perto de mim e falou, eu trabalhei mais de 10 anos lá, e aí saiu, ou seja, fechou. Hoje tem 250 mil pessoas que trabalham na área de produção de pães dentro das padarias tradicionais. Se esse contexto da industrialização, aí toda hora eu recebo uma foto de uma linha automática sendo instalada, né? Tem uma que foi instalada recente lá em Pernambuco, tudo linhas automáticas de 3 toneladas hora, com 2, 3 pessoas na linha de produção. Então, significa que uma linha dessa substitui, em média, 500 padarias tradicionais para produzir, né? Então, dentro desse contexto, qual que é a tendência do pão? Diminuir o preço. Qual que é a tendência desse produto? Mais facilidade do cliente encontrar. Você vai encontrar em qualquer lugar. Até máquina de vender automática de pão vai ter, que você aperta lá uma moedinha, 1 minuto e 30 segundos, sai um pão quentinho para você sair consumindo. Máquina de vender, porque na Europa já existe e tal. Então, quando a gente analisa que é um mercado de 5,6 milhões de toneladas, o pão francês é 30% desse volume, é o principal negócio, mas para as padarias tradicionais a grande preocupação é 6 a cada 10 pessoas que compram produtos panificados, quando ele escolhe ir numa padaria, é porque ele entende que ali tem que ter mais qualidade do que nos outros lugares. Tem que ter mais sabor e mais qualidade.
Então, quem não trabalha no conceito de qualidade nos principais produtos, perde fluxo de clientes. Eu perguntei a essa padaria lá da Bahia, como é que você aprendeu a fazer um pão francês tão bom? Eu falei, sigo a norma da BNT. Fiz um curso pela internet, junto com os meus padeiros, ele é um nutricionista, e a gente refez o processo de fabricação, o tempo de descanso da massa, a absorção da farinha, então a gente padronizou o processo, e aí, como eu tenho a câmara de controle de fermentação, a gente define o número de massas que vai fazer, e eu tenho pão quentinho a cada 15 minutos, e principalmente nos horários de movimento, mas eu melhorei a qualidade do meu pão, porque a gente aprendeu a fazer pão, para a gente avaliar os padrões de qualidade. Quando eu coloco esse exemplo, é para mostrar o seguinte, independente se é um pão tradicional, se não é, a qualidade. Eu estava em Montes Claros anteontem, e conversando, pessoal, a gente melhorou a qualidade do nosso pão doce e já aumentou 30% na venda. Não sei porquê, mas é um produto da Ricone, viu? Depois você explica para o pessoal o que eles fizeram lá. Mas o pessoal deu o depoimento que melhorou a qualidade do produto. Falaram, o pessoal não gostava de comprar o pão da ponta, porque ele era mais duro. Agora até o pão da ponta fica mais macio. E ao ficar mais macio, o cliente está gostando mais do produto. Ou seja, tecnologia, né? Tecnologia, porque a disputa de espaço no mercado, nós precisamos diferenciar o produto. Hoje, 58% do pão consumido no Brasil passa pelas padarias. 37% estão nos supermercados. Dentro desse contexto, os supermercados estão sendo o foco principal da indústria de congelados. Só que aqui está perdendo 4% e aqui está crescendo 8%, 9%. Se continuar assim, o Eberhard disse que na Europa 65%, 70% do pão é vendido nas lojas de autosserviço. Quando a gente visita cidades menores, esses dados ficam muito claros. Eu estava numa cidade com 60 mil habitantes, essa cidade tinha 14 padarias, nenhuma padaria vendia por dia mais de 100 quilos de pão francês no balcão. E 2 supermercados vendendo 250 quilos por dia no balcão. Ou seja, a padaria perdendo espaço nesse produto. Então, são questões que a gente começou a ver. E o que está acontecendo no mercado de varejo? O mercado de varejo, nós temos nesse gráfico aqui um ponto importante, que é o atacarejo, ou seja, a chegada do atacarejo. O que é interessante a reflexão sobre o atacarejo? Quem que trouxe o conceito de autosserviço e atacado para o Brasil? Foi a Macro, no início dos anos 70. A Macro não está surfando nesse crescimento da venda do atacarejo, mas as empresas de varejo, Carrefour, Pão de Açúcar, é que estão crescendo no chamado atacado e varejo. Todas as empresas, eu estava numa rede de supermercado do interior do Espírito Santo, que é uma empresa de 50 anos, eles têm 6 lojas, eu falei, qual que é o próximo projeto? Ele disse, atacarejo. Nós vamos fazer um atacarejo para a gente competir nesse mercado. Ou seja, tem alguns que estão dando certo, tem uns que nem tanto, mas 60% das compras que o consumidor final faz para dentro de casa, de alimentos e produtos e mantimentos, são as chamadas compras abastecedoras. E essas compras, que antes eram feitas em supermercados, estão indo para o atacado. Principalmente produtos que não têm uma validade maior. Então, produtos que não precisam de refrigeração. Quando o consumidor diminuiu a compra nos supermercados tradicionais desses produtos de cesta básica, higiene pessoal, material de limpeza, o que aconteceu? O cliente comprou e se abasteceu e está diminuindo a compra nos supermercados próximos. E aí, o que os supermercados próximos de casa estão fazendo? Reformulando o seu conceito de loja. Basta ver as lojas que estão sendo inauguradas. São lojas que têm a área chamada de perecíveis, com foco em vender 50% praticamente do volume de venda. Então, supermercados com até 1.500 metros de área de venda, eles estão se transformando numa grande padaria. Quer dizer, você tem produto fresco, você tem café da manhã, você tem almoço. Eu acompanhei isso na cidade de Juiz de Fora, um supermercado tradicional que vendia R$600 mil, 800 metros de área de venda, fez uma reforma completa, fez uma loja parecida com essa aqui, que é do Pão de Açúcar, e reinaugurou e passou a venda para 2 milhões.
E o setor de padaria, que antes era 60 mil reais dos 600 mil, passou para 300 mil reais dos 2 milhões do setor de padaria. Mas você toma café nesse supermercado, você almoça nesse supermercado, você compra comida japonesa, você mudou totalmente o conceito da loja e a parte de serviço. Então, os supermercados menores estão ampliando a área de serviços e de perecível. Os supermercados maiores concorrendo com o atacado. Quando esse supermercado faz essa transformação, a padaria tradicional, mais uma vez, sente isso na hora, porque era o perfil de compra da padaria tradicional. Então, dentro desse contexto, nós estudamos negócio de panificação no mundo inteiro, grupos. Esse aqui foi um estudo feito por uma consultoria da Espanha, para o Sebrae Minas, e a gente participou do processo na época, mostrando o que estava acontecendo no mercado. Agora, o Eberhard, mais cedo, ele disse quanto que esse mercado está mudando fora do Brasil, né? E aí a gente começa a ver como que essa globalização chegou no setor, né? Eu estava conversando com uma funcionária da minha padaria, e a gente querendo definir como apresentar um produto para o cliente, e eu comecei a perceber que aquele produto era muito internacional. Então, é um brioche. Aí a gente começou a ver o que tinha de diferente nesse produto. Falei, peraí, mas esse pão tem massa madre vinda da Alemanha, tem enzimas naturais vindo da Dinamarca, tem farinha de trigo vindo da Argentina, tem uma receita de uma escola francesa de panificação, e quem ensinou foi um confeiteiro belga. Parece 5 países influenciando do modo de fazer, a formulação, aos ingredientes. Não dá para dizer que a globalização não chegou no segmento de panificação, né? Ou seja, a informação, as técnicas, a estratégia. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender que o mercado está mudando muito e que a globalização veio para ficar. E nós precisamos ir lá entender com o consumidor. E o consumidor, como é que está sendo a resposta desse consumidor? Hoje, 4 a cada 10 pessoas querem promoção. Então, a loja, o ponto de venda que não trabalha o estímulo para o cliente, que não trabalha a promoção, ela perde 40% praticamente dos consumidores potenciais. Então, dentro desse contexto, é fundamental entender que o cliente busca essas promoções e que precisa trabalhar isso no ponto de venda, tá? Então, quando eu dou o exemplo dessa padaria lá, que cresceu 27% no primeiro trimestre desse ano, tem todo dia da semana tem um festival, tem a surpresa do dia, tem as promoções, tem os lançamentos de produto, ou seja, não é simplesmente levantar a porta de manhã e esperar que apareça aquela fila de clientes que ele está tendo lá, que ele está vendendo. Então, dentro desse contexto, é fundamental criar estímulo. E quais são os grandes pilares para conseguir resultados na área de panificação, no ponto de venda? Primeiro, reforçar a ideia de frescor. Assou na frente do cliente, finalizou o produto na frente do cliente, vende. Nós temos um clássico aqui em Minas, que é o pão de queijo. Você assa o pão de queijo na loja, na frente do cliente, você chega a vender 5 vezes mais do que se você assar lá na área de produção. Então, você assou o pão. Eu tenho uma padaria, que a gente tem um forno na área de venda, aqui no bairro Buritis, e a gente assa, fica interessante, acabou de sair uma fornada, o cliente chega, como ele vê o forno, ele fala, não, vou esperar. E acabou de sair uma fornada. Ele quer o que está ali no forno, que vai esperar os minutos, né? Então, é uma loja pequena, compacta, e o cliente fica vendo assar o produto o tempo todo. Assa pão de queijo, assa pão francês, assa os produtos, porque o forno é na área de venda. Eu estava em Juiz de Fora, tem uma padaria bem interessante lá também, que ele produz tudo centralizado, congela os produtos e ele assa nos pontos de venda, tudo na frente do cliente. Impressionante a resposta que o cliente dá quando você reforça a ideia de frescor. Mas por que a gente fala isso? Eu falo, Márcio, eu já te escutei umas 500 vezes e todas as vezes você fala de frescor. Eu falei, sabe por que a gente fala sempre isso? Porque eu cheguei numa padaria, que o cara diz que faz pão quente toda hora, e fui conversar com o padeiro. Aí estava saindo um pão do forno maravilhoso. E lá fora o caixote tinha pão, né, que ele chama de caixote, o cesto de pão. Aí eu perguntei ao padeiro, por que esse pão que está aqui, saindo do forno, lindo e maravilhoso, não vai para a área de venda? Ele disse, não, mas está cheio de pão lá na área de venda. Ah, então você vende o pão velho, espera o novo ficar velho,
né? Ou seja, se o objetivo é sempre vender pão velho, não tem problema nenhum, né? Então, você tem 55% da venda do dia todo acontecendo entre 16 horas e 19 horas. Se você tem uma fornada de hora em hora, você já elimina 40% das pessoas que vai no ponto de venda de encontrar o pão fresco. Tá? E se o cliente é o caixote de pão e não o cliente, aí que você não vai ter pão quente mesmo. Quer dizer, o cliente é que passa a ser a importância disso. Por isso é que essa padaria lá crescendo 27%, por quê? Porque ele tem horário de fornadas programado, porque ele anuncia para o cliente, você recebe no aplicativo, pão quentinho saindo tantos minutos, a última fornada em tantos minutos. E é impressionante como algo que parece ser óbvio, apesar de que tem algumas padarias que está escrito assim, o nome da padaria, padaria pão quente, mas você chega lá, o que menos tem é pão saindo do forno. Então, não adianta só você colocar no nome. Isso tem que ser realmente valor naquela empresa, tem que ser cultura. E aí vem dentro desse contexto de reforçar a ideia de frescor. E o outro é sabor. Sabor, trabalhar a qualidade dos ingredientes, a formulação, trabalhar a característica do produto, personalizado. Tem uma novela aí da Rede Globo falando de bolo, e aí os clientes já começam a procurar bolo. Quer dizer, eu posso não assistir novela, mas tem 40 milhões de pessoas que assistem. Parece uma vez que eu estava no caixa da padaria do meu pai, e uma criança de uns 7 anos chegou perto de mim e falou assim: tem chicletes de 2 sabores? Eu, naquela época, levantando 4h30 da manhã, o dia inteiro na padaria, não assistindo nem televisão, eu falei: meu filho, não existe chiclete de 2 sabores. Eu falei: você não assiste televisão, não, propaganda toda hora, só não tem aqui na sua loja. Ou seja, nós temos que entender o que o nosso cliente está assistindo, não o que nós estamos assistindo. Qual é o interesse do nosso cliente? Qual é a comunicação? As pessoas estão mudando os hábitos, mudando a forma de onde ele vai se informar. Não gosto dessa questão de rede social, não sei o quê. Aí eu estava numa padaria e falei assim: qual que é o segredo de você tá crescendo tanto faturamento? Eu falei: eu tenho 16 mil seguidores nas redes sociais. Nós temos toda uma estratégia de comunicação nas redes sociais. Ou seja, já tem muita gente trabalhando bem essa questão. E aí, como diferenciar o nosso produto? Aí lá na novela a dona coloca lá uma canela no bolo para diferenciar o sabor, e aí você chega na padaria, você fica influenciado, porque parece brinquedo da Disney, né? Quem já teve a oportunidade de ir aí na Disney deve imaginar, deve saber, você vai no caminho para o brinquedo, eles vão te vendendo a ideia daquele personagem que é o brinquedo o tempo todo. Quando você chega no brinquedo, aquilo já parece uma lavagem cerebral na sua cabeça, você já está vivendo aquilo, né? Depois que você passa pelo brinquedo, que dura 1 minuto, aonde você sai? Na lojinha, né? Você sai na lojinha, e aí na lojinha você vai ter que comprar uma lembrança, porque como é que você vai esquecer daquele momento? Então não tem como você sair de lá e não comprar alguma coisa. O que nós temos que entender? Que o cliente escuta nos meios de comunicação várias informações, e a gente precisa transformar isso em negócio para a gente. E como nos diferenciar? E aí, dentro desse contexto, hoje o que vende? Já foi falado aqui pelo EBRA a questão dos produtos saudáveis, mas o que vende muito é a questão da indulgência, né? Quando você olha para uma torta de chocolate e diz: eu mereço, não quero nem saber hoje de regime, nem nada, né? É um bolo. Se você quer saber o que mais vende, é aquilo que dá prazer na alimentação. Agora, se você, na sua ponto de venda, não tem produtos com apelo de saudável, o cliente não quer nem ser visto por uma pessoa conhecida na sua loja, porque ele não vai querer ser visto num lugar que não preocupa com a questão da saudabilidade. E dentro desse contexto, explorar, né, o EBRA falou dos ingredientes, eu estava em Montes Claros, aí ele fala do pequi, estava com um senhor lá de Manaus, aí ele dizendo dos tipos de produtos lá do café regional, ou seja, explorar os chamados frutos da terra. Agora, nós temos que estar atentos como diferenciar o nosso produto no mercado. Se a gente não informar para a equipe de vendas como apresentar aquele produto, imagina se um cliente estava ali na hora do lanche experimentando pão australiano, mas fica imaginando, eu já vivi isso numa padaria, o cliente chegou e perguntou à funcionária: esse pão australiano é integral? Aí o cliente perguntando, porque é uma massa escura, é integral?
A menina não soube o que responder, né? Ou seja, se é integral. Quer dizer, aí tem mel, tem cacau, tem não sei o quê, e aí a pessoa não sabe informar. E se a gente não trabalha com a equipe a informação, né, a gente está falando muito desses pães artesanais, de fermentação natural, baguete. Eu tive uma vez que eu estava na loja, e a gente tinha mandado um nosso padeiro ficar 6 meses no Senai aprendendo sobre pães, fermentação natural. Montamos uma mesa desses produtos com baguetes, pães italianos e pães diferenciados. O cliente chegou, perguntou para a funcionária: olha que interessante, vocês estão com uma variedade enorme de pães agora. Qual que é a diferença dessa baguete francesa? Por que ela é tão mais cara do que o pão francês? E qual que é a diferença dela? Eu achando que a menina ia dar uma resposta super inteligente, maravilhosa, tudo, para poder coroar todo o trabalho que a gente estava fazendo. Ela disse: olha, meu senhor, não sei por que é mais cara, inclusive a casca é dura, machuca a boca da gente, difícil para a gente comer. Ou seja, se a gente não leva a informação para a equipe cria essa informação. Eu estava numa padaria, e estava vendendo um donuts com doce de leite, e a funcionária falando que o doce de leite era da Patagônia, E eu fui conversar com o fabricante, ele falou assim: na Patagônia nem produz leite, porque o gado é magro, o lugar é frio, não é região produtora de leite. Mas a menina falou que era da Patagônia, e o doce, aí estava vendendo tudo lá, que não tinha problema, Passou a ser o doce de leite da Patagônia. Na dúvida, para não falar bobagem, a gente tem que definir como apresentar o produto. Foi apresentado pela Margarete aqui um trabalho que vocês fazem da equipe de venda, conhecer o produto, o quanto que é importante isso. Por quê? Se você não tem diferencial, você vende preço, você vai concorrer com preço. Se você consegue diferenciar o seu produto, você já começa a ser visto de forma diferente. Você já não está na comparação da commodity, você já está crescendo a percepção do cliente. E se você agrega serviço, se você leva uma solução mais completa, se você tem um atendimento, realmente você cria uma relação muito mais forte com o cliente. E por que a gente tem que repensar tudo isso? Primeiro, a concorrência está aí, a indústria de congelados, os novos competidores, as novas tecnologias. Será que a gente vai ficar igual o sapo lá dentro da panela, que a água está fervendo, e ficar lá primeiro achando que está quentinho, e esperar até a gente ser cozinhado junto, ferver junto na panela? Por quê? Se a gente pegar como exemplo o que aconteceu na Alemanha, chegou às indústrias, olha, tudo isso é produção automatizada. Quando você pega essa produção toda de produtos aqui em escala automatizada, o que aconteceu com a panificação na Alemanha? Tinha 80 mil padarias em 1990 e agora tem 11 mil. Se a gente for analisar, é muito pouco tempo. Um país com 82 milhões de habitantes, o Eberhard estava falando aqui sobre a panificação na Europa, só que hoje tem mais de 100 mil pontos de venda, ou seja, tem mais conveniência para o cliente. Mas 30% das empresas produz 90% dos pães consumidos no país. Só que mesmo lá, um país tradicional, com empresas na 5ª geração, em 2001 surgiu uma empresa num conceito de ponto de venda super inovador, totalmente diferenciado, e hoje está com 340 lojas, surgiu há pouco tempo. E o que essa padaria fez, essa rede de padaria? Simplesmente mudou o conceito de atendimento, colocou um conceito de autosserviço, com maior flexibilização de acesso do cliente aos produtos, agregou mais itens, mais serviços, e com isso você pode tomar café, você pode fazer o lanche, você tem uma flexibilização por parte do de acesso ao produto, e mesmo num país tradicional, com padarias na 5ª geração, eles colocaram um forno à vista do cliente, finaliza o produto na frente do cliente, mas tem uma coisa que não aparece nas fotos, que é a questão do posicionamento de preço. Como eles ganharam escala no processo produtivo, eles ficaram mais competitivos no preço final. Eu fui olhar os preços no supermercado, o preço do produto variava no supermercado de R$ 2 a R$ 4,50. Nas padarias tradicionais, de R$ 4,50 a R$ 9, com muitas no preço de 5, 6. E essas padarias de autosserviço, o preço variando de 3 a 5. Preço mais próximo do preço do supermercado, oferecendo mais serviços, com mais conveniência. Então,
a renda, né? Eu estava num grupo de WhatsApp e o pessoal fazendo uma viagem para o Chile, porque o Chile tem 3 vezes o consumo per capita de pão do Brasil, e aí eles olhando, por que consome muito pão no Chile e no Brasil não? É só olhar o salário da atendente e qual é o quilo do pão. Lá ela compra 300 quilos de pão com o salário de uma atendente. No Brasil compra 300 quilos de pão? Tem uma questão chamada renda. E aí tem o poder de compra. O que aconteceu no Brasil? A gente acrescentou muitos serviços, junto com isso veio um aumento de custo fixo, com isso a gente teve que aumentar as margens, e ao aumentar as margens, nosso produto subiu mais do que o poder de compra. E como houve uma queda no poder de compra nos últimos anos, o produto da padaria ficou caro. E ao ficar caro, ele deixa de ser um produto para volume, ele passa a ser um produto só para uma parcela da população. E para a gente ter preço competitivo, nós temos que ser eficientes, nós temos que melhorar a nossa gestão, né? Como eles fizeram. Ou seja, a gente precisa entender que o nosso futuro passa por oferecer mais serviços, com mais qualidade, mas oferecer serviço com qualidade é um grande desafio. Oferecer serviços não é simplesmente colocar café, tal. Eu cheguei numa padaria ontem para tomar um café, aí a menina foi lá para tirar o café na máquina, não tinha café. Eu fui no buffet de café, que é no quilo deles, não tinha ninguém para atender, eu tive que ficar esperando, depois eu fui atrás do funcionário perguntar. Fui numa outra padaria para almoçar, não tinha prato para almoçar, não tinha talher, fui atrás do funcionário para poder... A quantidade de problema na operação, né? Um outro momento eu fui numa padaria e tinha lá um cardápio de pizza. Eu falei assim, não, essa pizza número 3 aqui é interessante. Eu falei, mas só não tem o ingrediente tal e o ingrediente tal. E essa outra aqui, que é bem interessante. Ah, não, essa aí está faltando o queijo tal, não sei o quê. Eu falei, qual que tem? Eu falei, o que tem é só uma aqui. O que adianta fazer um cardápio com 15 pizzas se não tem os ingredientes? Você pede e não tem. Parece uma vez um cliente chegou na minha loja e disse assim, olha, eu adoro o pão sovado da sua padaria, mas nunca tem. Aí eu fui conversar com o padeiro, o cliente está reclamando que não tem pão sovado. Ele falou, seu Márcio, eu faço 4 todo dia e vende tudo. Se o cliente quiser comprar 10, é problema dele, porque é 4 e acabou. E ele chega de manhã, produz... Depois ele vai embora 2, 3 horas da tarde, 80% da venda é 5 horas da tarde, ele chega no outro dia de manhã, olha para o balcão, cadê os pão sovados? Vendeu tudo? Ótimo. Quantos eu fiz ontem? 4. Quanto eu vou fazer hoje? 4. Não interessa se acaba 2h30 da tarde, se acaba 3 horas, todo dia a mesma coisa. Ou seja, não adianta a gente dizer que vai oferecer mais serviço se a gente não oferece qualidade desse serviço. Vamos ver um exemplo que eu gosto de citar, um vídeo bem curto, para a gente ter uma ideia. O trem-bala japonês é sinônimo não só de rapidez, mas também de pontualidade e de limpeza. E o correspondente Márcio Gomes foi conhecer uma das equipes responsáveis pelo estado impecável do Shinkansen. Ninguém fica indiferente diante de um trem-bala. As linhas aerodinâmicas fazem do Shinkansen um símbolo do Japão, especialmente quando passa dos 300 por hora. A excelência do Shinkansen depende da velocidade, da segurança, mas também do trabalho de uma turma que os passageiros mal percebem. E olha que tudo começa aqui, na plataforma de embarque. Eles circulam discretos, sabem a hora de cada chegada para respeitosamente receber o trem do qual vão cuidar. Homens e mulheres responsáveis por outra marca, a limpeza do Shinkansen. Tão ágeis quanto o próprio trem. Cada dupla fica com um vagão. São 100 poltronas e em 7 minutos tem que limpar bandejas, levantar persianas, trocar o encosto, varrer o chão para a próxima viagem. Não é para qualquer um. Eles treinam num cenário que reproduz perfeitamente um vagão. Aqui no simulador tem até um banheiro, igualzinho ao do trem de verdade. Aliás, cuidar dos toaletes é tarefa só para os mais experientes, por causa da complexidade. Para os novatos, lições básicas. A forma correta de segurar o pano, usar a vassourinha detectora de umidade no estofamento.
Parece fácil até a gente tentar. Já estou pegando o paninho errado já. Não posso tocar no... Só tomei bronca. Ela está falando que eu esqueci de olhar o lixo, que as pessoas às vezes jogam assim, entre a janela e o banco. E ainda tem a preocupação com os detalhes, como a posição do pino que segura as bandejas. A professora reclamou que eu deixei o pininho torto. Tem que ficar retinho. A coordenadora do treinamento afirma que todo esse rigor é porque os clientes merecem o melhor. E nossa missão é entregar o Shinkansen o mais bonito possível. Trabalhando há 1 ano na limpeza, a senhora Mitaka, de 49 anos, diz que a maior dificuldade é fazer tudo em tão pouco tempo. Mas olha a dedicação. Gosto do trabalho. Vou para casa e fico pensando em maneiras de melhorar o meu desempenho. Orgulho e respeito renovados em cada viagem. Eu acho que esse vídeo ele resume bem... A altura do Márcio deve ter atrapalhado um pouco a limpeza. Quando a gente fala dessa questão de oferecer serviço, né? Quando ele mostra ali 100 poltranas, 7 minutos... Então, muitas dessas questões a gente quer oferecer qualidade de serviço, mas esquece que precisa de organização dentro da atividade. Como é que é lá na empresa? Todo mundo faz tudo. Onde todo mundo faz tudo, ninguém fica responsável por nenhuma área. E para você oferecer qualidade de serviço, não basta ter só motivação, mas você precisa ter processo. Uma vez eu cheguei numa padaria que estava tendo muita reclamação de atendimento, e fui conversar com uma pessoa da cozinha, tinha mais ou menos umas 100 pessoas na área de lanche da padaria, na cafeteria, e tinham 50 pedidos que chegou na cozinha de uma hora para outra. Eu fui conversar com a pessoa responsável, dizer, mas como é que você faz para dar conta de tanto pedido? Eu separo os mais fáceis, preparo primeiro e vou deixando os mais difíceis para depois. Porque aí de 50 pedidos eu libero 20, libero 30. É mesmo? Por isso que lá no balcão, quando a pessoa chega e vê as outras pessoas chegando depois, se ele fez um pedido de uma coisa mais elaborada, todo mundo que chegou depois já recebeu o seu produto e o outro fica esperando. Aí tinha gente que esperava 40 minutos, todo mundo que chegou depois. Imagina você sentado numa cafeteria e todo mundo que chega depois de você, os produtos chegam para ele primeiro. Então, oferecer mais serviços precisa de organização, não é só vontade, né? Estou caminhando para o final da minha apresentação, mas eu me lembro de uma história, um fato que aconteceu quando eu era criança. Eu gostava de jogar futebol e era assim entusiasmado com futebol, mas não era lá grandes coisas para jogar futebol, né? Mas como eu era o dono da bola, eles me deixavam entrar no jogo, né? E aí um dia tinha um senhor que ficou observando a gente jogar futebol, umas 2 horas mais ou menos. A gente estava até um pouco preocupado. E esse senhor, depois ele chamou, eram moleques assim de 9, 10 anos, chamou os meninos e começou a falar, olha, eu treino o time da cidade e eu gostaria que vocês se organizassem para fazer um jogo, treino com a gente, e a gente vai escolher os melhores jogadores que a gente está selecionando talentos. Imagina você falar isso com uma criança de 9, 10 anos, a gente já começou a se imaginar jogando no Barcelona, né? As festas que a gente ia participar, a descer de helicóptero no treino lá da granja, lá da seleção brasileira, já estava todo mundo assim eufórico, né? E o jogo ia demorar 1 semana, ninguém conseguia nem dormir, de tão emocionado que a gente ficou. E nós ali naquela questão, naquele entusiasmo enorme, naquela vontade de fazer as coisas acontecer, treinamos até tarde e conseguimos, inclusive com a ajuda de um senhor que era gerente de uma empresa de ônibus, um jogo de camisa, porque a gente não jogava com camisa. Então nós estávamos assim super motivados e ainda tinha camisa. Como esse senhor torcia para o time do Flamengo, ele comprou um jogo de camisa do Flamengo, para não falar nenhum time de Minas, né? Senão a gente começa a dividir a turma. E aí a gente teve que virar Flamengo, né? Em função daquele jogo de camisa. Bom, encurtando a história, nós chegamos no dia fatídico do jogo, vimos aquele campo gramado, chuteira no pé,
um entusiasmo, uma empolgação, uma motivação, uma garra, assim, a gente ia até grito de guerra, né? Que a gente ia, se fosse preciso, ia comer grama para poder jogar naquele dia. E aí a gente entrou em campo, mas a gente jogava como a gente jogava lá no bairro, no time lá da rua, no campinho da rua, né? Bola para cá, todo mundo para lá. Bola para lá, todo mundo para cá. Então, assim, todo mundo correndo atrás da bola, todo mundo disputando a bola, todo mundo querendo dar o melhor de si. E o time deles entra em campo, cada um na sua posição, cada um com a sua estratégia. E a gente achou aquilo meio estranho, parecia que eles eram assim meio frouxos. E começou o jogo, né? Nós corremos. Eu nunca corri tanto na minha vida, né? Então, correndo, o time deles começou a fazer gol. E aí, de repente, eles fizeram 1-0. A gente disse, não, gente, vamos lá, a gente vai virar isso. Aí eles fizeram 2-0. Aí a gente grita mais um pouquinho, vamos lá. Aí eles fizeram 3-0, 4-0. E assim ia, né? E todo mundo ajudando, e todo mundo correndo atrás, parecendo padaria, né? Cheio de problema, e todo mundo vai lá para ajudar e tudo, e a gente correndo atrás. Eles fizeram 4, fizeram 5, fizeram 6, fizeram 7, fizeram 8. Gente, teve um momento que era 10-0. Eu estava no meio do campo, desesperado, não enxergava mais a bola de tão cansado que eu estava. E eu encontrei no meio do campo quem? O nosso goleiro. No meio do campo, o nosso goleiro. Me lembro do nome dele, Tonho. A gente chamava ele de Tonho, né? Porque o nome dele devia ser Antônio, mas eu só conhecia ele como Tonho. Eu disse a ele, Tonho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo no meio do campo? Ele falou, Márcio, eu não dou conta, já tomei 10, eu vim aqui para ajudar, né? E o que essa história traz para a gente na nossa atividade? A gente estava ali naquele desespero, correndo, e eles fazendo gol um atrás do outro, enquanto a gente estava naquele diálogo ali de quem ia ajudar, quem não ia ajudar. Eu lembro que a bola passou por cima de todo mundo, o centroavante deles ainda fez uma jogada bonita, e não tinha goleiro, né? Porque o Tonho estava no meio do campo. E aí eles fizeram 11-0. Essa história me trouxe várias lições, né? Primeiro, a gente era motivado? Muito. Segundo, a gente estava disposto a fazer tudo pelo time? Estávamos dispostos a fazer tudo pelo time. Tínhamos talento? O treinador deles escolheu 6 jogadores do nosso para participar e 3 dos jogadores viraram profissionais. Então nós tínhamos talento, tínhamos bons jogadores, tínhamos pessoas com vontade, mas nós não tínhamos um time. Ninguém sabia nem quem era goleiro. O que dirá quem era centroavante, quem jogava em qual posição, não tinha esquema, não tinha treino, não tinha uma visão tática sobre o que estava sendo feito. Como que nós vamos oferecer serviços se muitas vezes não tem quem vai treinar? Esse filme do Japão, o repórter, né? Por que ele não sabia que eles jogavam o lixo lá atrás das poltronas? Por que ele não sabia que tinha que colocar o pininho naquela posição? Porque ele não tinha sido treinado naquela tarefa. E aí, muitas vezes, nós queremos oferecer serviço, mas a equipe que troca 4 a cada 10 durante o ano, maioria na área de atendimento, não tem um esquema de funcionamento. Então, um dia o buffet de café da manhã está pronto 6h30, um dia está pronto 7 horas, um dia esqueceu, hoje eu estou mais animado, eu faço um café mais forte, porque eu passei a noite na farra, aí eu gosto de um café mais fraco. Um dia um cliente chegou perto de mim na padaria do meu pai e falou assim, olha, eu queria fazer uma reclamação. Eu falei, qual reclamação? Tem uma funcionária sua que quando eu peço ela para fazer um sanduíche, um misto quente com pão de forma, ela coloca queijo demais e eu não gosto. A outra funcionária coloca uma quantidade mais equilibrada, fica mais saboroso. E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo, sempre tem a rádio peão, né? Fui conversar, e aí a rádio peão chegou e me disse, não, Márcia, é porque ela é afim dele, então ela capricha no queijo para poder dar certo. Ou seja, até quando você quer agradar a pessoa, você pode estar passando do limite no que ela quer, né? Até quando você quer ser gentil, às vezes o excesso pode estar, na verdade, fazendo as coisas irem mal. Então, quando a gente fala disso, todos os desafios que nós temos hoje para trazer o seguinte, nós temos um setor extremamente competitivo, onde as empresas que vão permanecer no mercado são as empresas que conseguem equilibrar estratégia, operação, envolvimento da equipe, gestão de pessoas, mas você precisa de método para poder fazer isso.
Quando você tem qualidade de produto, abastecimento, posicionamento correto de preço, eficiência operacional. O que é eficiência operacional? Você não pode ter o índice de falhas, de desperdício, de erros, para poder você aumentar as margens e cobrar do cliente as falhas que você está tendo em termos operacionais. Tem uma conta que nós fazemos sempre, que é a venda menos o custo variável. Os custos indiretos não podem ser mais de 72% do lucro bruto dentro da operação. Quando você medir a eficiência operacional. Dentro desse contexto, um mix adequado, as pessoas vão quase todos os dias, tecnicamente, elas vão em média 14 vezes dentro do mês no ponto de venda de uma padaria. Então o cliente ele cobra um sortimento adequado, um mix de produto adequado, e dentro desse contexto, uma comunicação eficiente. E aí, isso tudo só funciona se você tiver um modelo de negócio bem definido. Um modelo de negócio bem definido. O que é um modelo de negócio? Às vezes a gente fica ali, tem café da manhã, tem almoço, tem pizza, tem comida japonesa, mas e a eficiência em relação a isso? Parece a história da natureza, Um guepardo chegou, foi tomar água, e ele anda a mais de 100 km por hora. Ele estava tomando água, um peixe chegou perto dele e disse: olha, você é muito rápido na terra, mas na água eu sou mais rápido. E os dois estavam conversando, de repente pousa uma águia e participa da conversa e fala: você é rápido na terra, o outro é rápido na água, mas no ar eu voo mais alto do que todo mundo. Quando os três estavam conversando, o que aconteceu? Chegou um pato em cima do rio, nadando, já batendo asa, e falou assim: que isso? Eu sou como uma padaria, eu nado, eu voo, eu pulo, eu ofereço serviço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí o pato está se exibindo, o que aconteceu? Apareceu um predador. O que é um predador? É um concorrente. E aí o que aconteceu? Os especialistas, o guepardo saiu a 100 por hora, o peixe sumiu na água, a águia voou muito alto, e quem que morreu? O pato. Então, no mercado competitivo, quem que sobrevive? Aquele que é bom, aquele que é eficiente, aquele que faz muito bem feito. E isso precisa de gestão. Dentro desse contexto, a gestão ela passa por uma definição do modelo de negócio, um processo decisório, tem que ter quem decide. Se não tiver quem decide, as coisas vão sendo empurradas. Pessoa certa no lugar certo e processo. E assim, gente, eu encerro a minha fala dizendo a vocês que nós estamos diante de um momento dentro do setor de panificação extremamente desafiador, mas tem muitas empresas se dando bem nesse mercado, principalmente aquelas que são realmente competentes. E ao mudar o modelo de negócio da panificação, influencia o modelo de negócio de quem presta serviço para o setor de panificação, para quem distribui produto para o setor de panificação, e entender todas essas variáveis é o que vai permitir a gente continuar atuando. Se a gente negar o que está acontecendo, nós vamos ficar igual o motorista do táxi que tinha 20 corridas e agora tem uma, e ele está atribuindo os resultados dos problemas às crises externas e não ao próprio trabalho que ele realiza. Gente, muito obrigado.